Fala galera, beleza? Mais uma E aí? vez estamos de volta aqui com informação, com vídeo de qualidade e hoje a gente vai falar sobre a pubalgia e quais são as principais causas dela. Então a gente já tem um vídeo aí falando o que é pubalgia, a gente já explica o que é esse termo, né, esse diagnóstico. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho quais são as causas, o que pode levar a acontecer essa dor no pubis aí. Não é não, Julão? É isso aí, que é uma dor muito comum e às vezes muito confundida, né, Vitor? É. Então a gente gosta muito de deixar claro isso, né? E primeiramente queria agradecer, a gente está tendo, graças a Deus, muitas visualizações, né, Vitor? Agradecer ao público que está nos acompanhando, que estão enviando, estão comentando bastante, né? As consultorias e consultas online cada vez aumenta mais, né? A gente quer agradecer também quem confia no nosso trabalho aí. E não esquece não, porque para quem não sabe, o like, a própria você acompanhar e se inscrever no canal é muito importante para fortalecer o canal, para ele aparecer para mais pessoas também, né? Então automaticamente você vai estar ajudando o canal a ficar mais forte e a contribuir para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente está oferecendo aqui e ofertando com muito boa intenção, com muito carinho e com muita qualidade também, né, Vitor? Sempre deixando muito clara a evidência científica e a nossa prática clínica, ok? Então vamos lá, hoje o tema é pubalgia, que muitas vezes, né, Vitor, é confundido, e para tirar um pouco essa confusão, vai estar aqui aparecendo no vídeo algumas imagens aí explicando o que é adutor, o que é pubis, né, onde se localiza cada um, né? Então vai estar essas fotos aí para você estar sabendo diretamente aí, até para te ajudar, facilitar para você explicar para o profissional que você procurar ajuda, certo? Então no vídeo que a gente já tem explicando o que é, que vai estar o link aqui no canal, né? A gente explica que pubalgia nada mais é do que a junção de duas palavras, pub relacionada ao pubis, e a gente vai deixar essa imagem mostrando onde que é o pubis, que é no final do abdômen aqui, então na região mais alta, e algia é dor, então pubalgia nada mais é do que dor no pubis. Só que esse termo é um termo meio que guarda-chuva que a gente chama, que ele aborda vários outros termos, né? Então a pessoa pode ter uma lesão no adutor, na virilha, que é na região mais embaixo, que é no músculo de dentro da coxa aqui, e pode ser classificado como pubalgia, às vezes de forma até errônea, né? O Vitor está falando, é tão importante, né, Vitor, que isso aí acaba atrapalhando muito o tratamento, né? Para quem não tem uma experiência igual a gente, uma prática clínica grande ou até uma formação mais avançada, porque acaba tendo intervenções equivocadas, né, Vitor? E prejudicando ou até atrasando, o que torna o tratamento às vezes 8 meses, muito demorado. A pessoa não pode praticar atividade física, tem dificuldade até em realizar a relação sexual, dependendo do nível da dor. Então, o que é importante aí? Para você entender basicamente, abaixo do umbigo aqui, se você for apalpando, a hora que você encontrar o primeiro ossinho aqui, que está entre o umbigo e a genitália aqui, tem um ossinho aí. Então, para você encontrar, é só você apalpar, que é esse daí que é o pubis, é a junção, né? Então, o objetivo desse vídeo, primeiramente, é dar essas informações iniciais, né? Para a gente falar essas principais causas, que são várias, né, Vitor? É importante ficar isso claro. Pubalgia, como o Vitor falou, nada mais é do que um termo para generalizar uma coisa que não deve ser generalizada. Porque uma vez que os fatores causais são muito variados, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco disso aí. E aí, o pubis também está altamente relacionado com a virilha e com esse músculo do adutor, que é esse de dentro da coxa, porque é onde começam esses músculos. Esses músculos se inserem lá no pubis, esse músculo de dentro da coxa. Então, por isso que tem essa relação íntima aí entre essas duas estruturas. E lembrando que também, né, Vitor, a parte de cima aqui do abdômen também tem as inserções no pubis também. Então, é o reto abdominal, né? É o reto abdominal. Então, como essa tem inserção em cima e de baixo, tem que avaliar se é alta, se é baixa. Então tem uns critérios aí que a gente vai estar... Só por essas informações a gente já sabe então que qualquer sobrecarga no músculo do chute, que é esse músculo adutor da virilha, ou sobrecarga nesse músculo abdominal, vai gerar uma sobrecarga lá no pubis, né? Podendo gerar essa Perfeito, pubalgia. Vitor. Até porque quem está com isso não consegue jogar o futebol, né? Inclusive, é uma lesão comum do futebol. Inclusive realizar o chute, né? É a segunda mais comum, se eu não me engano, Vitor. Porque a primeira acho que é a de posterior. Posterior, Então, primeira coisa é identificar sempre os fatores causais. Geralmente, as causas da pubalgia estão relacionadas com fatores mecânicos, estão relacionados ao movimento, que é a especialidade do fisioterapeuta. Boa. Né?
Então, os principais fatores que causam a pubalgia, que são fatores mecânicos, geralmente estão associados com disfunções no quadril em geral. Então, a primeira coisa que está muito relacionada com pubalgia também é muito frequente em corredor, é ter um desnivelamento da pelve. Então, a pelve aqui, que é a bacia, a famosa bacia, ela tem que estar com um certo nivelamento, quando a pessoa está com o peso todo corporal, quando ela está em pé, com o peso apoiado nas duas pernas. Se ela tem um certo desnivelamento, um membro inferior dela, uma perna, pode ser menor, gerando esse desnivelamento da pelve, vai gerar uma sobrecarga lá no pubis, porque a carga e a energia que vai chegar lá no pubis vai chegar de forma desigual. Então isso pode sobrecarregando um lado. Isso pode gerar uma sobrecarga tanto no pubis, quanto no adutor, quanto no reto abdominal. Além da perna ser menor, pode ter fatores que deixam essa perna menor funcionalmente. Então uma coisa é a perna ser menor estruturalmente. Você nasceu com um osso menor de uma perna com relação à outra. Isso é uma coisa. Agora tem fatores que, dependendo do jeito que você pisa, da sua pisada, o jeito que você pisa pode deixar funcionalmente uma perna maior ou menor que a outra. Porque um pé pode fazer isso e o outro pé pode fazer isso. Então essa perna aqui vai parecer que é maior e essa vai parecer que é menor. E aí vai gerar essa sobrecarga lá no pubis da mesma forma. Perfeito, Vitor. Até porque tudo isso que o Vitor está falando, nós somos munidos, né, Vitor, de ferramentas técnicas científicas para estar diferenciando isso, né? Porque aí torna a intervenção muito mais assertiva. Porque uma vez que a gente isola, por exemplo, tem uns testes que a gente faz para ver se ela é estrutural, se ela é funcional, ou seja, a gente corrige o movimento e some o negócio. Então você já descarta e já pode intervir onde realmente precisa da atuação nossa, onde a gente tem mais recursos, né? E vou te falar que, sem colocar muito número, mas a grande maioria esmagadora é falha de movimento, alteração na cinemática, alteração no uso funcional do músculo, ou algum desequilíbrio muscular, né? Que quando corrigido, a gente consegue resultados satisfatórios. E o que eu falo mais importante, Vitor, um caso de pubalgia, na maioria das vezes, né, diagnosticado como tal, ele já recebe um diagnóstico que tem que parar de jogar bola, porque a pessoa também não consegue. Mas quanto mais tempo essa pessoa ficar fora, né, Vitor, da atividade que ela gosta, ela está descondicionando, e outros fatores também que interferem, psicossociais, também vão estar prejudicando. Você vai perder o contato social, né? Então você fica, aí vem o emocional, a pessoa fica triste, porque está deixando de fazer. Às vezes aquele momento é o momento dela extravasar, né, Vitor? Um hobby, jogar uma bolinha com os amigos. Então ela já fica meio, né? Então tudo isso, se você fizer um tratamento e uma avaliação, sabendo realmente a origem dessa pubalgia, além do tratamento ser mais assertivo, acontece que o prognóstico e o tempo dele em tratamento é muito menor, né, Vitor? Com certeza. Isso é fundamental. Aí, outros fatores que podem causar pubalgia, que são fatores mecânicos também, igual eu falei, estão altamente relacionados com o quadril e com a pelve. Então, desequilíbrios do quadril de um lado direito com o lado esquerdo, né, de um lado com o outro, também podem gerar essa sobrecarga lá no pubis. Então, por exemplo, se um lado do quadril tem mais movimento, então geralmente movimentos de rotação da perna, rotação da coxa, um lado tem mais movimento disponível do que o outro, então um lado é travado, mais travado, tem menos movimento, e o outro lado tem mais movimento, também vai gerar essa sobrecarga lá no pubis, porque o pubis é a junção da bacia aqui na frente. Então ela pode gerar sobrecarga nesse mecanismo que eu falei, de uma perna ser maior que a outra, mas também pode gerar sobrecarga nesse mecanismo de rotação. Então, se um lado do quadril roda mais do que o outro, também vai gerar essa sobrecarga lá. Então, tem essas funções de mobilidade. Da mesma forma que se um quadril ele é menos estável de um lado do que o do outro, então os músculos desse quadril aqui funcionam bem, eles estabilizam bem esse lado aqui, controlam bem esse movimento, mas os músculos do lado de cá não funcionam bem. Também vai gerar essa sobrecarga lá no pubis, podendo gerar essa sobrecarga lá no adutor e nesse músculo do reto abdominal que a gente falou. Perfeitamente, o que gera ou uma fricção na síntese púbica, que gera um processo inflamatório, ou o excesso de contração e levando esse desequilíbrio pode gerar essas tendinopatias proximais, que gera também um processo inflamatório. Assim que você ativa o músculo gerador.
né? E gera movimento que não é para ocorrer, às vezes é um movimento acentuado, né? Que pode estar gerando esse estresse, gerando um processo inflamatório. E se não tratar a causa, se ficar tratando com medicamento apenas, ou só o músculo que está sobrecarregado, exatamente, não vai ter resultado. O que torna maior o tempo de tratamento e menos eficiente. Então, é muito importante entender que quando a gente vai e consegue identificar a real causa, a intervenção ela é pontual, né, Vitor? Automaticamente, resultado sniper. E aí, esses músculos, por exemplo, que você falou que eles ficam sobrecarregados, é o que a gente sempre fala. Na maioria das vezes, músculos que estão sobrecarregados, eles estão trabalhando mais do que eles deveriam. E se eles estão trabalhando mais do que eles deveriam, é porque alguém não está fazendo o trabalho dele. Ele está fazendo o trabalho dobrado. Porque alguém não está fazendo o que devia fazer. Uma explicação simples, né? E pontual. Então, assim, não adianta eu tirar o trabalho aqui de quem está fazendo o trabalho dobrado e distribuir o trabalho para quem não está fazendo, né? Porque senão não vai resolver nada. Exatamente. E aí, as duas últimas causas também mais comuns aí da pubalgia e dessa sobrecarga nesses músculos que a gente está explicando é a própria força e resistência muscular dos músculos da virilha. Então, um lado pode estar com força e função muscular melhor do que o outro, então com maior resistência muscular, maior força muscular, comparando um lado com o outro. Se tiver essa assimetria entre os lados, pode gerar essa sobrecarga lá, que a gente explicou. E um outro fator também, que demonstra que o nosso corpo está todo interligado. Então, às vezes, se a gente vai ficar focando só lá no pubis ou só lá na perna, o problema está do quadril para baixo, mas às vezes pode estar vindo do tronco para cima, né? Que é o que a gente explicou, do reto abdominal. Então, é muito comum também, por exemplo, a pessoa ter uma assimetria na rotação de tronco. Então, ela roda o tronco muito bem para um lado e para o outro lado é travado. E como que é o chute, Vitor? O que você usa do tronco na hora do chute? Então já tem estudos aí comprovando que a força que você tem no chute, a potência e força que tem no chute, 23% desse chute vem do tronco. Então, se você não usa o tronco, você pode reparar qualquer jogador aí, que ele vai preparar para chutar, ele faz isso. Ele tem que acumular energia para chutar a bola. Então, é como se fosse uma mola. Ele estica essa mola e depois ele... E se essa mola não esticar, o chute vai perder potência, vai ter dificuldade. E vai sobrecarregar lá o adutor. Porque ele tem que executar a tarefa que é o chute. Então, essa área com hipomobilidade, ela vai gerar uma hiper em algum lugar. E isso vai afetar o funcionamento fisiológico natural do corpo. Exatamente. O que leva a uma lesão. Então, essa rotação de tronco é muito importante para não gerar essa sobrecarga lá, tanto no adutor quanto nos membros inferiores, como geral. E aí eu gosto de deixar bem claro, Vitor, que hoje, assim como a tecnologia e tudo tem evoluído bastante, a gente hoje tem maneiras científicas, né, quantitativas e qualitativas de estar tendo um dado mais seguro, né, não avaliar mais igual tinha antigamente, que a gente tinha que usar o que tinha. Que avaliar a força. Tá fraco, tá forte, mais ou menos. Hoje não, hoje a gente tem números, né? Aqui a gente usa um equipamento que ele é um dinamômetro, né? Que a gente consegue quantificar essa força de maneira precisa para estar intervindo de acordo com o que apresenta. Se está simétrico, se está assimétrico, se vem dali, se não vem dali. Então a gente fica rico de informações, o que torna isso é fundamental, porque você consegue transformar em números, né? E fica aí, palpável, né? Contra os números não tem discussão, né? Exatamente. E aí isso aplica não só a força como com o dinamômetro, mas a qualquer medida que a gente for fazer, a gente tem que ter pelo menos um dado numérico. Que é o que enriqueceu muito nossa profissão. Né? Então, por exemplo, a rotação a gente consegue quantificar em números também. Essa mobilidade do quadril a gente consegue quantificar em números, comparar um lado com o outro, comparar antes da intervenção e pós-intervenção, né? Porque a gente conversa muito aqui, eu e o Vitor, essa questão. Júlio, eu não sinto dor nenhuma. Eu falei, então, você tem uma valência que a gente avalia que tá boa. Aí o que eu fiz? Eu quantifiquei quando você entrou e agora eu tenho que comparar os números para você ter uma alta científica, para tornar a coisa mais segura, tanto para a pessoa que nos pede ajuda, quanto para nós profissional. Que é a alta segura que a gente chama, é a alta com parâmetros que vão te garantir uma segurança maior no retorno à sua atividade. Tá certo? Porque muita gente acha que o tratamento vai acabar quando acabar a dor, né? Não é. A gente não trata a dor, né, Vitor? Então a dor acabou, beleza. Isso a gente consegue até relativamente fácil. Rápido também. Rápido. Uma vez que você descobre a causa. Né? Ela só vai acabar quando o número que a gente quantificou lá no início mudar.
Exatamente. Que é isso que vai resolver o problema. E aí, para cada demanda e para cada situação, a gente tem um tempo biológico ali de recuperação, claro, respeitando a individualidade biológica, né? Mas é muito importante essas avaliações, porque às vezes eu tenho pubalgia, o Vitor tem pubalgia, mas ela se comporta completamente diferente no Vitor, porque as demandas dele são uma, a minha são outras, o biotipo é um, eu reajo à dor de uma maneira, ele reage de outra, então a abordagem ela tem que ser sempre individualizada, não é isso, Vitor? Com certeza. Então, esse é o vídeo aí explicando as principais causas da pubalgia. Se tiver ficado qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí abaixo pra gente, beleza? Abração, obrigado. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.